O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam louvados nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Querido Dom Mário, na comunhão episcopal e na fraternidade eucarística, aqui nos encontramos com tantos fiéis devotos, com tantos peregrinos que acorrem à Canção Nova e ao Pai das Misericórdias para celebrar, pedindo e agradecendo o amor de Deus. Na pessoa do Padre André, quero saudar os demais sacerdotes, como também na pessoa do Padre Wagner, agradecer a acolhida generosa da comunidade Canção Nova. Quero ainda agradecer a Kátia pelo convite de estar aqui e em sua pessoa também, Kátia, saudar todos os membros da CARES, das novas comunidades, que manifestam, que expressam para toda a Igreja o sopro do Divino Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, um homem muito rico, um homem proprietário de todas as coisas, era e é exatamente Deus. É Deus a fonte de todo o bem, é Deus a fonte de todo amor, que nos concede, entre tantos dons, o dom da nossa vida, o dom de viver com Ele e para Ele, livremente. Esse dom, quando é aceito, quando é escolhido, quando é buscado, ele se transforma ainda numa riqueza muito maior, mas uma riqueza que deve sempre nos lembrar, não é nossa, é dele. Ele é a fonte, Ele é a origem. Nós somos administradores, e administradores tantas vezes infiéis, administradores tantas vezes apegados às coisas, apegados a lugares, e o que é pior, às vezes apegados também a ideias, a conceitos que se transformam preconceitos.
Mas se nós fôssemos tão apegados ao reino de Deus, isso seria tão bom, porque o reino de Deus é o reino eterno, é o reino de valor infinito, é o único reino pelo qual vale a pena dar a própria vida, porque a vida também tem a origem nesse reino, e a vida também retorna um dia, mais cedo ou mais tarde, para esse reino. O administrador da parábola contada por Jesus era um desses de nós, apegados a tantas coisas. Porém, apegados para quê? Se tudo aqui é passageiro. Mas nós temos um apego que faz parte da cultura do ser humano. Nós acreditamos que a nossa razão de ser é a felicidade, que nós fomos criados somente para ser felizes, quando a vida humana é também constituída de alegrias e tristezas, de desventuras e dores, de sofrimentos e lutas, mas também de vitórias. Pois bem, aquele homem que se julgava tão esperto, tão inteligente, ele acreditava que a única felicidade era exatamente aquela que a gente deseja no aniversário de cada pessoa. Muitas felicidades. Quando existe uma felicidade que é suprema, existe uma felicidade que é eterna, existe uma felicidade que não é passageira, que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar. É a felicidade do reino, é a felicidade de ser de Deus, de pertencer a Deus, de buscar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. É isso que sempre vai fazer a diferença em nossa vida. E é exatamente isso que o ser humano busca. Busca sentido para a sua vida na fé. Até aí tudo bem, tudo ótimo. Mas Deus nos oferece, através da fé, não apenas o sentido da vida. Deus nos oferece também, pela sua graça, o seu amor. E é preciso que nós demos passos de fé em fé, para crer não apenas que Deus existe, mas para crer na presença do amor misericordioso de Deus em nossa vida. É isso, queridos irmãos, que muda a vida de um cristão. Não é o simples fato de crer na existência de Deus, mas de se sentir amado por Deus. É isso que muda radicalmente toda a nossa vida. Eu sou um filho querido e amado de Deus. Posso não ter os títulos mais importantes, posso não ser reconhecido nisso ou naquilo, nesta ou naquela habilidade ou competência, mas eu sou querido, sou amado por Deus. E este é o segundo passo da nossa fé. Não apenas dar sentido à vida, mas experimentar o amor de Deus e fazer com que a nossa vida seja diferente. E a nossa vida pode ser diferente. Ela é diferente na medida em que nós nos sentimos amados por Deus. Não é sem porquê que o primeiro mandamento é o mandamento do amor. Só que às vezes nós pensamos que Deus está nos obrigando a amar, que é um imperativo categórico amar a Deus e amar o próximo. Mas quem não faz a experiência do amor, de se sentir amado por Deus, não pode amar a Deus. Esse amor primeiro é derramado em nossos corações. Derramado. Não é colocado a conta-gotas. Não é um amor medido, calculado. Pelo contrário, é um amor derramado. E nós sabemos o que significa derramar. É ultrapassar a medida, é ultrapassar os limites.
Se existe alguma coisa que Deus derrama em nossa vida, e triste do ser humano, infeliz do homem ou da mulher, que passa a sua vida sem fazer essa experiência do amor. É exatamente pela ação do Espírito Santo perceber o amor de Deus a ser derramado em nossos corações. Por isso, esta terceira Assembleia da Caris é aberta com uma missa, com uma Eucaristia votiva do Espírito Santo. São João diz de maneira tão bela que o Espírito Santo é aquele que vai nos fazer recordar o amor de Deus para que nós possamos alcançar a verdade. Isso é muito bonito e é bastante interessante, porque nós somos esquecidos. Não são apenas os idosos que esquecem. Nós, se eu posso me inserir, nós jovens também somos esquecidos. E como a gente se esquece rápido, como a gente esquece fácil do amor de Deus, das coisas boas que Deus coloca em nossa vida. Se num dia nós estamos jubilosos, alegres, agradecendo algum benefício de Deus, como foi bom na minha vida, como foi importante que Deus tivesse realizado aquela maravilha em minha vida. Uma semana depois já esqueceu. No mês seguinte já está se lamentando das dificuldades que são próprias da vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, essa é uma ação do Espírito Santo importantíssima em nossa vida, fazer-nos lembrar. Ele vai nos recordar do amor de Deus em nossos corações e em nossas vidas, para nos levar à verdade suprema que é o próprio Cristo. É dessa forma que nós estamos aqui, como filhos de Deus. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Por isso o sacramento do batismo é a porta. O sacramento do batismo nos iguala a todos. Ou melhor, seguindo Dom Mário, um adágio latino que dizia: o batismo pode nos fazer irmãos, mas a morte é que nos iguala. A morte nos iguala, o batismo nos faz irmãos. Aqui somos todos irmãos, aqui somos todos filhos queridos e amados do Pai das Misericórdias. E quando um grupo de cristãos se reúne para partilhar a sua vida, é já um sínodo, já é um momento de escuta do Espírito Santo. Por isso São Lucas diz nos Atos dos Apóstolos que o sínodo começa exatamente quando os apóstolos dizem: nós e o Espírito Santo. Não se esqueçam disso, queridos irmãos e irmãs das novas comunidades. Somos nós e o Espírito Santo. Ele é a alma da igreja. Ele é a vida de Deus em nossa vida humana. É Ele que nos insere no corpo místico de Cristo, que é a própria igreja. Aqui nós vamos também nos lembrar, nesses dias de assembleia, que São João também no Apocalipse nos fala das cartas, em suas cartas às igrejas, às 7 igrejas de Laodiceia. Deus continua nos escrevendo, não através de cartas físicas ou de e-mails. Deus continua escrevendo o seu amor em nossos corações, para que a gente não esqueça, pela ação do Espírito Santo, que nós somos, antes de tudo, filhos e filhas queridos e amados pelo Pai. Aqui também nós fazemos a experiência que os magos fizeram no Oriente Antigo. Eles buscaram. E a vida consagrada em novas comunidades significa exatamente isto.
a radicalidade do batismo. O batizado ou o cristão raiz é aquele que procura viver a sua fé com radicalidade. Não é com radicalismo, mas é com radicalidade, que vem exatamente da sua raiz, que está alicerçada ou que está enraizada, sendo redundante, no amor de Deus. E tudo isso acontece pela ação do Espírito Santo, mas com aquela busca que os magos fizeram seguindo uma estrela. Uma estrela que pode ser um astro, que pode ser teologicamente a luz da fé, uma estrela que pode ser também alguém que nos indica o caminho. Os magos percorreram tantas estradas, encontraram pessoas que deram informações certas e outras também que deram informações erradas. Os magos também encontraram Herodes, que desejava ludibriá-los para permanecer no poder. Assim também é a nossa vida na perfeição do batismo, na perfeição do amor. Toda a nossa vida é um caminho para Deus, toda a nossa vida é esta busca. E a gente olha estrelas que são sinais luminosos em nossa vida. Às vezes é a vida de um fundador, de uma fundadora, às vezes é o testemunho de um santo. E como é importante a gente fazer o caminho da igreja. A igreja coloca nos lugares mais altos dos seus templos as imagens dos santos, para nos lembrar que é possível viver o amor, experimentar o amor. E nós o que fazemos? Deixamos de falar dos santos e passamos a falar mal das pessoas. Essa é uma obra de Satanás, porque o Espírito Santo ilumina os nossos dons, as nossas virtudes. Satanás é chamado na Bíblia de o acusador. É aquele que nos faz lembrar dos nossos pecados, dos nossos defeitos, dos erros que nós cometemos no passado. Quantas vezes nós encontramos pessoas tristes, deprimidas, porque ficam lembrando somente do que fizeram de ruim, de mal. Mas Deus nos reconciliou na cruz do seu Filho, Deus nos perdoou. Então é Satanás quem opera a obra triste de nos fazer lembrar das nossas imperfeições. A igreja, pela luz do Espírito Santo, nos coloca os santos, pessoas que souberam amar a Deus, souberam amar o próximo. Como é importante nas novas comunidades, não esperemos apenas que a igreja reconheça os santos modernos. Nós também temos pessoas boas, pessoas santas, pessoas dignas. A igreja colocou sobre os altares Carlo Acutis, mas já bem antes, já tinha colocado Domingo Sávio, que nós lembrávamos no dia de hoje. Já colocou tantos outros santos, e nós conhecemos também santos que ainda não foram canonizados, mas que estão esperando o reconhecimento da igreja, a exemplo de Monsenhor Jonas, de Frei Damião, lá no Nordeste, e de tantas outras pessoas, pais e mães de família, que souberam viver com radicalidade este amor. Então não esperemos encontrar os Herodes da vida, que querem nos tirar do caminho certo da igreja, do caminho correto do reino de Deus. Continuemos procurando, como aquela mulher, ainda no Evangelho de João, que vai ao poço em Sicar. Ela vai buscar água porque ela tem sede. Muitas vezes, mas muitas vezes, e não tenhamos vergonha de dizer isso, a gente vai buscar Deus porque a gente precisa de Deus. E isso não é nenhum demérito. Pelo contrário, é reconhecer que Deus é Deus.
é fonte de todo amor e de todo bem, e eu preciso de Deus. Aquela mulher, quando vai ao poço histórico, conhecido como o Poço de Jacó, ela não vai porque Jesus era exatamente o Messias, o Filho de Deus. Ela vai porque tem sede. Ela vai porque vai buscar água, porque precisa de água. E encontra aquele que é a fonte da água viva, cuja água brotou do seu coração aberto na cruz. Assim também buscaram Jesus, aquele homem que tinha a mão seca, aquele homem que tinha um empregado doente, aquela outra mulher que estava também com hemorragia, aquela outra pessoa que tinha a viúva de Naim, que tinha perdido o seu filho. Busquemos a Deus sim, porque precisamos, porque temos sede. E Jesus se aproveita desses momentos para nos oferecer muito mais do que nós precisamos. Ele se nos oferece. Ele nos oferece Deus. O saudoso e querido Papa Bento XVI costumava dizer que o grande tesouro, a única riqueza que a pessoa procura num padre é Deus. E nós procuramos Deus, nós queremos Deus, e nós o encontramos aqui, neste altar, na sua presença, em corpo, sangue, alma e divindade. Alegremo-nos, irmãos e irmãs, Deus está conosco, Deus está presente, Ele é o nosso amor, Ele é a origem, é a fonte, mas é também o destino da nossa vida. Nunca deixemos de procurá-lo com fé, com as nossas necessidades e precisões, mas sobretudo com a sede do seu amor infinito. Amém.